Neste vídeo, eu vou contar uma parábola baseada na história de um santo muito especial, que foi um líder corajoso e fiel da igreja no século III. Ele enfrentou a perseguição do imperador romano Valeriano, que ordenou a morte de todos os bispos, padres e diáconos cristãos. Ele não se intimidou com as ameaças, mas continuou a celebrar a Eucaristia e a cuidar do seu rebanho. Ele foi capturado junto com 6 dos seus diáconos, enquanto celebrava a missa nas catacumbas de Roma. Eles foram martirizados no mesmo dia, dando testemunho da sua fé em Cristo até o fim. Você sabe quem é esse santo? Fique comigo até o final do vídeo, e eu vou revelar o seu nome e a sua história. Esse é o nosso canal, Eu Me Abrigo em Ti. E o meu objetivo é levar a palavra de Deus e um ato de amor ao próximo em forma de inspiração aos nossos amigos santos, que nos ajudam a viver de maneira santa e de forma a servir ao nosso bom Deus. Se você gostar deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe você e sua família. Agora, vamos à parábola que eu preparei para você. Ela é inspirada na vida do santo que eu mencionei no início, mas eu não vou dizer o seu nome ainda. Preste atenção nos detalhes, e veja se você consegue descobrir quem é ele. Era uma vez um pastor que cuidava de um grande rebanho de ovelhas. Ele as amava muito, e as conhecia pelo nome. Ele as levava todos os dias para pastar em lugares verdes e tranquilos, onde havia água fresca e abundante. Ele as protegia dos lobos e dos ladrões, que queriam devorá-las ou roubá-las. Ele as curava quando estavam feridas ou doentes, e as buscava quando se perdiam. Ele era um bom pastor, que dava sua vida pelas suas ovelhas. Um dia, um rei cruel e poderoso invadiu o país onde o pastor vivia com o seu rebanho. Ele queria dominar todas as terras e todas as pessoas, impor a sua lei e o seu culto. Ele não tolerava nenhuma outra religião ou crença, e mandava matar todos os que não se submetessem à sua vontade. Ele enviou os seus soldados para procurar e capturar todos os pastores que seguiam outro rei, que era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O pastor soube da chegada do rei cruel, e ficou preocupado com as suas ovelhas. Ele sabia que elas corriam perigo, pois elas também seguiam o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele pensou em fugir com elas para um lugar seguro, onde pudessem viver em paz e liberdade. Mas ele também sabia que isso seria muito difícil, pois os soldados do rei cruel estavam por toda parte, e podiam encontrá-los a qualquer momento. Então, ele decidiu ficar com as suas ovelhas, e continuar a cuidar delas como sempre fez. Ele confiou no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, que era o seu verdadeiro soberano, e que nunca o abandonaria nem o deixaria desamparado. Ele rezou, pedindo força e coragem para enfrentar os perigos que viriam pela frente. Um dia, enquanto ele celebrava um banquete com as suas ovelhas, em memória a Deus Pai, que havia dado a sua vida por elas na cruz, ele foi surpreendido pelos soldados do rei cruel. Eles cercaram o lugar onde ele estava com as suas ovelhas, e entraram com violência. Eles pegaram o pastor e 6 dos seus ajudantes, que eram os seus diáconos, e os levaram presos. Eles os levaram diante do rei cruel, que estava sentado no seu trono, rodeado de glória e de poder. O rei cruel olhou para o pastor e para os seus diáconos com desprezo e ódio. Ele perguntou ao pastor quem ele era, e qual era o seu nome. O pastor respondeu com firmeza e dignidade: Eu sou o pastor do rebanho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é o único Deus verdadeiro e vivo. O meu nome é Sisto, e eu sou o bispo de Roma. O rei cruel ficou furioso ao ouvir essa resposta. Ele disse ao pastor: Como ousas desafiar o meu poder e a minha autoridade? Como ousas seguir outro rei, que não é mais do que um homem morto e crucificado? Como ousas negar os deuses que eu adoro, e que me deram a vitória sobre os meus inimigos? Tu és um rebelde e um traidor, e mereces a morte. O rei cruel ordenou aos seus soldados que matassem o pastor e os seus diáconos ali mesmo, sem piedade nem misericórdia. Ele disse que assim ele daria um exemplo aos outros pastores e ovelhas que seguiam a Deus, e que eles também seriam exterminados se não se rendessem ao seu domínio. Os soldados obedeceram ao rei cruel,
e mataram o pastor e os seus diáconos com espadas afiadas. Eles cortaram as suas cabeças, e as jogaram no chão. Eles pensaram que assim eles acabariam com a sua fé e a sua esperança. Mas eles estavam enganados. O pastor e os seus diáconos morreram com alegria e paz no coração. Eles sabiam que estavam dando a sua vida por Deus, que era o seu Salvador e o seu amigo. Eles sabiam que Ele estava com eles naquele momento, e que Ele os receberia no seu reino de amor e de luz. Eles sabiam que Ele lhes daria a coroa da vida eterna, que é a recompensa dos fiéis. Eles sabiam que Ele lhes daria a honra de serem chamados de mártires, que significa testemunhas. E assim foi. O pastor e os seus diáconos entraram na glória de Deus, onde eles cantam louvores sem cessar. Eles se tornaram exemplos de fé e de coragem para todos os que seguem o mesmo caminho. Eles se tornaram intercessores e protetores de todos os que sofrem perseguição por causa do nome de Deus. Eles se tornaram amigos de todos os que amam o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esta é a parábola que eu quis contar para vocês hoje, meus irmãos e irmãs. Ela é baseada na vida de São Sisto II, Papa e Mártir, e dos seus 6 companheiros diáconos, Januário, Magno, Estevão, Felicíssimo, Agapito e Quintino. Eles foram martirizados no dia 8 de agosto do ano 258, durante a perseguição do imperador Valeriano. Eles são celebrados hoje pela Igreja Católica como santos do dia. E vocês, meus irmãos e irmãs, o que aprenderam com esta parábola? O que ela tem a ver com as nossas vidas hoje? Como podemos imitar o exemplo de São Sisto II e dos seus diáconos? Eu creio que esta parábola nos ensina 3 lições importantes. A primeira lição é que devemos ser fiéis ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Senhor. Ele é o nosso verdadeiro pastor, que nos ama com amor infinito, e que nos guia pelos caminhos da vida. Ele é o nosso verdadeiro Rei, que nos liberta do pecado e da morte, e que nos convida a participar do seu reino. Ele é o nosso verdadeiro amigo, que nos conhece pelo nome, e que está sempre ao nosso lado. Nós devemos seguir a sua voz, obedecer aos seus mandamentos, e amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente e de todas as nossas forças. Nós devemos dar testemunho dele diante do mundo, com as nossas palavras e as nossas obras, sem medo nem vergonha. Nós devemos estar prontos a dar a nossa vida por ele, se for preciso, como fez São Sisto II e os seus diáconos. A segunda lição é que devemos ser fiéis à Igreja, que é o corpo místico de Cristo, e que é formada por todos os batizados. Ela é a nossa mãe espiritual, que nos gera para a vida nova em Cristo. Ela é a nossa mestra infalível, que nos ensina a verdade revelada por Deus. Ela é a nossa guia segura, que nos conduz à santidade e à salvação. Nós devemos amar a Igreja, respeitar a sua autoridade, participar da sua vida sacramental, colaborar com a sua missão evangelizadora, e defender a sua unidade e a sua pureza. Nós devemos reconhecer e honrar os seus pastores legítimos, especialmente o Papa, que é o sucessor de São Pedro e o vigário de Cristo na terra. Nós devemos seguir o seu exemplo de fidelidade e de coragem, como fez São Sisto II, que foi um dos primeiros papas mártires da história. A terceira lição é que devemos ser fiéis aos nossos irmãos e irmãs na fé, que são os nossos companheiros de caminhada rumo ao céu. Eles são os nossos amigos espirituais, que nos apoiam e nos ajudam nas dificuldades. Eles são os nossos modelos de virtude, que nos inspiram e nos motivam a crescer na graça. Eles são os nossos intercessores no céu, que nos protegem e nos obtêm as bênçãos de Deus. Nós devemos amar os nossos irmãos e irmãs na fé, como Cristo nos amou. Nós devemos servir uns aos outros com humildade e generosidade, como Cristo nos ensinou. Nós devemos estar unidos uns aos outros com laços de caridade e de comunhão, como Cristo nos pediu. Nós devemos celebrar juntos a Eucaristia, que é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e que é o alimento da nossa alma. Nós devemos imitar o espírito de sacrifício e de entrega de São Sisto II e dos seus diáconos, que morreram juntos pela fé. Estas são as 3 lições que eu quis compartilhar com vocês hoje, meus irmãos e irmãs. Eu espero que elas tenham tocado seu coração,
e que elas possam iluminar a sua vida. Para encerrar este vídeo, eu quero deixar uma passagem bíblica que pode agregar valor à história contada sobre São Sisto II e os seus diáconos. Ela está no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as ataca e dispersa. Como ele trabalha por dinheiro, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Dou a vida por minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Esta passagem nos mostra que Jesus é o nosso bom pastor, que nos ama tanto que deu a sua vida por nós na cruz. Ele nos conhece pelo nome, e nos chama a segui-lo. Ele nos reúne em um só rebanho, que é a sua igreja. Ele nos dá o poder de dar a nossa vida por ele, se for preciso, como fez São Sisto II e os seus diáconos. Que esta passagem nos ajude a compreender melhor o mistério do amor de Deus por nós, e a responder com gratidão e fidelidade. E agora, meus irmãos e irmãs, eu quero deixar uma mensagem final para vocês, com a intenção de cativar e resgatar as pessoas para Deus. Eu quero que vocês saibam que Deus os ama muito, e que Ele tem um plano maravilhoso para cada um de vocês. Ele quer que vocês sejam felizes nesta vida, e na vida eterna. Ele quer que vocês sejam santos, como Ele é santo. Ele quer que vocês sejam seus filhos e filhas, como Ele é seu Pai. Não deixem que nada nem ninguém os afaste do amor de Deus. Não tenham medo das dificuldades, das tentações, das perseguições, ou da morte. Não se deixem enganar pelas falsas promessas, pelas ilusões, pelas mentiras, ou pelo pecado. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Busquem sempre a vontade de Deus em suas vidas. Sigam o exemplo dos santos, que foram os seus amigos fiéis na terra, e que são os seus intercessores no céu. Rezem sempre, com confiança e perseverança. Leiam a Bíblia, que é a palavra de Deus para vocês. Participem da Eucaristia, que é o sacramento do amor de Deus por vocês. Façam parte da Igreja, que é a família de Deus para vocês. Deus está com vocês em todos os momentos, e Ele nunca os abandona nem os desampara. Ele está sempre pronto a perdoar os seus pecados, a curar as suas feridas, a consolar as suas tristezas, a fortalecer as suas fraquezas, a realizar as suas necessidades, a atender às suas súplicas, a realizar os seus sonhos, a cumprir as suas promessas. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amor. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Que São Sisto II e os seus diáconos intercedam por vocês. Que Maria Santíssima os cubra com o seu manto de graça e de proteção. Muito obrigado por assistirem este vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado, e que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.